Tomar remédios homeopáticos e tomar água é a mesma coisa. Na verdade, não. A água é mais saudável. Mas remédios homeopáticos também são apenas água? Vem comigo que eu te explico isso. A homeopatia é definida da seguinte forma: método terapêutico que consiste em prescrever a um doente, sob uma forma diluída e em pequeníssimas doses, uma substância que em doses elevadas é capaz de produzir no indivíduo sadio sinais e sintomas semelhantes aos da doença que se pretende combater. A homeopatia foi criada pelo médico Samuel Hahnemann, lá no século XIX, mas a gente precisa voltar um pouco mais no tempo para entender de onde ele tirou essa ideia. No século XVI, o suíço Paracelso afirmava que venenos ministrados em pequenas doses podiam curar enfermidades. Hahnemann curtiu essa ideia e criou a homeopatia, como diria Cortella, do grego homoion, similar, e pathos, doença. Voltando ao século XIX, a medicina era muito precária e ainda não sabia da existência de vírus e bactérias. E ficar doente e fazer um tratamento em um hospital era algo extremamente perigoso. Na época, um dos principais tratamentos médicos era a sangria. Esse método consistia em fazer cortes e o sujeito ficava ali, sangrando um pouquinho. A ideia era equilibrar os humores, o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Se houvesse um desequilíbrio entre esses humores, você tinha que equilibrar tirando um pouquinho deles. Na época, acreditava-se que a febre era o corpo tentando cozinhar o excesso de um dos humores. Uma outra forma de tirar o excesso era sangrar o cara. Bom, foi um período tenso. Essa era a cloroquina da época. É claro que muita gente morria e não conseguia se curar de doenças, até porque o ideal é que o sangue fique do lado de dentro das pessoas, e não fora. Bom, isso ajudou a popularizar a homeopatia. Não tinha tratamento médico decente, os remédios eram os chás. Aí chega um médico dizendo que tinha um remédio que funcionava muito bem, e ele tinha uma explicação para isso. Semelhante cura semelhante. Ele se baseou nessa teoria para produzir os remédios, teoria do Paracelso. É claro que a homeopatia teve resultados positivos. Um dos fatores que contribuiu para isso foi o efeito placebo. A partir daí foi rápido para se popularizar. E não precisa sangrar o cara, é só dando os remedinhos. As chances de não morrer aumentam muito. Só vi vantagens. Imagine o seguinte: se eu estiver com insônia porque tomei muito café, ou por algum outro motivo, o café causa insônia, mas se eu tomar mais café, eu vou ser curado da minha insônia? Eu sei, esse exemplo é horrível, mas é só para ilustrar. Bom, é claro que isso não funciona, e é aqui que entra a diluição. Não basta ser a mesma substância, é preciso que ela esteja diluída em pequeníssimas doses. Agora sim ela vai fazer bem. Faz sentido, não é? Não, não faz. A diluição é a 30C e eu explico o que isso significa. Você pega uma gota de uma substância e coloca em 99 gotas de água. Desse preparado, você tira uma gota e coloca em mais 99 gotas de água. E assim vai fazendo, por 30 vezes. Esse é o 30C. Só que tem um detalhe, ao final de 30 copos, essa gota original ela vai estar mais diluída do que se você colocasse ela em toda a água existente na Terra. E mais uma coisa, acima de 12C, acima de 12 diluições, já não existe mais a substância original. Se eu diluir 12 vezes, pegar esse líquido que sobrou e levar para um laboratório, ninguém vai conseguir identificar qual era a molécula que tinha ali antes, que substância que tinha ali antes, porque ela já não existe mais, ela está tão diluída que ela simplesmente não existe mais ali dentro. Eu posso explicar um pouquinho sobre o número de Avogadro e mostrar matematicamente que acima de 12 diluições não existem mais moléculas da substância original. Mas como eu não quero que você durma ou pule para o próximo vídeo, eu não vou falar sobre o número de Avogadro. Mas eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver o que ele significa e como ele é usado na química, ok? Ok, 12 diluições e não existe mais a substância original. Mas a diluição é feita em média 30 vezes. Em alguns casos chega a 200 vezes. Para um remédio fazer efeito no seu corpo, precisa haver uma molécula que vai interagir com alguma célula do seu corpo e ocasionar uma resposta. É o que acontece quando a gente toma um remédio. Quando a gente toma esse remédio, a quantidade de moléculas ingeridas tem que ser muito maior do que o necessário, porque uma boa parte se perde. Na homeopatia não existem mais moléculas. Então, como alguém ainda defende que isso funciona? Simples. A homeopatia defende o princípio da memória da água. E aqui tem uma sacanagem. Eu vou no mercado para comprar 3 coisas e se eu não anotar, eu esqueço uma. A água tem mais memória do que eu?
é muita sacanagem. Existe um artigo científico do Jacques Benveniste, de um francês aí, que prova que a água tem memória. Mas depois foi comprovado que esse artigo estava errado e cheio de viés de confirmação. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque daí vai vir gente dizendo assim: ah, tá vendo? É por isso que eu não acredito em artigos científicos. Tem um monte de artigo errado. sim, mas mesmo assim é muito fácil identificar quando o artigo está errado e quando ele só queria comprovar a crença de quem realizou aquela pesquisa. E foi o que aconteceu. O cara que revisou o artigo pediu para que o experimento fosse refeito na frente dele. E adivinha o que aconteceu? Os resultados não se repetiram. E ainda por cima encontraram vários erros de metodologia. O francês estava errado. E ainda muitos laboratórios tentaram refazer o experimento e sempre deu erro. Nunca conseguiram repetir o resultado. Vamos agora revisar os princípios da homeopatia. Semelhante cura semelhante. Bom, isso nunca foi comprovado. E aí tem gente que vai dizer: tá vendo só? Nunca foi comprovado, mas também nunca foi refutado. Ok, mais um parênteses. Se você acredita em Deus, por exemplo, eu acredito em Deus, mas Deus nunca foi provado, mas também nunca foi refutado. Ok, essa é uma crença pessoal e tudo bem acreditar. Porém, a gente não pode usar essa afirmação quando se trata de um remédio. Remédios têm que ser provados e comprovados. Agora, para os remédios homeopáticos, isso não vale. Eu simplesmente posso chegar, pegar uma garrafinha, botar água e colocar um rótulo e dizer: ó, isso aqui é um remédio homeopático, e vender, tá? Não precisa passar por avaliação, não precisa de aprovação da Anvisa, é simplesmente colocar ali e vender. Eu sei. Vacinas são extremamente testadas, é muito difícil de aprovar. Um remédio antidepressivo leva 20 anos para ser aprovado, em média. Mas um homeopático se aprova rapidinho. Aliás, não precisa de aprovação. Mas vamos lá, vamos continuar. 2. Princípio da diluição. Esse, a matemática vai falar que não funciona. Acima de 12 diluições, a parada não está mais lá dentro. Matemática? Não funciona. Muito bem. 3. Memória da água. Provado e comprovado que não é verdade. Ainda bem, senão as pessoas vão dizer pra mim: até a água tem mais memória do que você. E já pensou? Toda a água que a gente toma já passou pelo esgoto em algum momento. Já pensou se ela tivesse memória? Então, dos 3 princípios da homeopatia, 2 foram refutados e 1 depende de crença. Se você quiser acreditar, ok, é um direito seu. Mas não pode sair falando que é conspiração da indústria farmacêutica. Eu sei que a indústria farmacêutica não é mocinha da história, mas não dá para defender o indefensável por causa disso. Mas eu fiz tratamento com homeopatia e conheço várias pessoas que fizeram e tiveram muitos resultados positivos. Eu acredito, de verdade, principalmente por causa do efeito placebo. Se eu te der um comprimido de farinha e disser: isso aqui é farinha, mas pode tomar para tratar a sua insônia, que você vai dormir feito um anjo. Adivinha o que vai acontecer? Um grupo de 100 pessoas com insônia, de 20 a 40 pessoas, vão dormir melhor, mesmo se eu der uma pílula de farinha e disser: isso aqui é farinha, mas vai te fazer dormir melhor. Isso é o efeito placebo. E tem um outro detalhe. O acolhimento, ele melhora o efeito placebo, ele aumenta o efeito placebo, ele ajuda em qualquer tipo de tratamento. Imagina o seguinte: você vai tomar um remédio de verdade, e você chegou no médico, o médico olha para baixo, ok, toma esse remédio aqui, você está com uma virose. Não é legal, tá? Isso piora os resultados do tratamento. Uma das vantagens da homeopatia, uma ou a única, é que tem um acolhimento. É feita toda uma avaliação, o médico que vai te atender, ele vê todo o histórico da tua vida, ele pergunta sobre a sua família, ele te acolhe de verdade. E isso é uma vantagem, isso deveria ser obrigatório para todos os médicos. Na verdade mas alguns não fazem. Enfim, isso ajuda a melhorar o tratamento. Inclusive, das pessoas que eu faço terapia, tá? Eu sempre digo que existem 3 pés para a terapia funcionar. E um deles é o acolhimento. Se alguém não se identificar comigo como terapeuta, eu jamais vou conseguir fazer uma terapia de sucesso com essa pessoa, tá? Se você não se identifica como terapeuta, a terapia não funciona. É uma parte do tratamento. E assim também funciona com o tratamento médico. Às vezes também me perguntam o seguinte: mas e os florais de Bach? Vai dizer que eles também não funcionam? Vou sim. Os florais de Bach, criados pelo alemão Eduard Bach, são uma adaptação da homeopatia com graduação alcoólica, tá? Ali tem outras moléculas dentro. Isso mesmo. Ao tomar um floral ou dar para o seu filho, você está tomando álcool ou dando álcool para o seu filho. Eu sei, são só algumas gotas, então tranquilo. Sinceramente, eu prefiro tomar álcool de outro jeito. Mas essa é uma especialidade médica. Será que o Conselho de Medicina aprovaria uma
coisa dessa se não fosse comprovada? Sim, aprovam. Existem muitas abordagens terapêuticas que são consideradas tradicionais. Sim, elas podem ser integradas a uma prática médica. Não existe uma formação específica para homeopata, existe pós-graduação para homeopata. O médico se forma em medicina e depois ele faz a pós-graduação. E tem pós-graduação para tudo, tá? Só porque é aceito por um conselho não significa que é bom. Existem técnicas absurdas que não fazem parte da nossa cultura. Não são tradicionais na nossa cultura, mas são aceitas como culturalmente tradicionais. E tem muita interpretação errada aí. As pessoas perguntam, tá, mas faz mal? Não faz mal. Então, se você quer fazer homeopatia, não tem problema. Se você quer procurar um médico homeopático, não tem problema. Desde que você não abandone o seu tratamento alopático, que é o tratamento convencional. Se o médico disser o seguinte, larga todos esses remédios e toma só o remédio homeopático, foge, tá? Não abandone o seu tratamento. Se você quiser fazer um tratamento homeopático, ok. Se isso te faz bem, se isso te faz sentir bem, bom, no mínimo você já tem um efeito placebo que vai te ajudar. Se você acredita que os remédios convencionais não vão te fazer bem, o efeito nocebo vai te atrapalhar. O efeito nocebo é o contrário. Quando você acredita que algo vai te fazer mal, aquilo realmente pode fazer mal. Muito comum quem tem crise de ansiedade, ok? Então vamos lá. Agora eu queria ensinar uma receita de um remédio homeopático. Ou é quase um floral, porque ele vai ter outras substâncias dentro, outras moléculas dentro. Ele funciona para combater a ansiedade, estresse, ele é calmante, ajuda a dormir melhor e eu quero passar essa receita para você. Vamos lá? Vamos lá! Para produzir esse remédio você vai precisar de alguns ingredientes. Comece com 2 limões. Inclusive, tem aquela discussão, né? Será que limão realmente emagrece? Será que eu faço um vídeo sobre isso? Será que eu trago o que tem de evidência sobre isso? Ou não? Bom, vamos lá. Pica os limões em cubinhos. Vai ser muito mais prático para utilizá-los dessa forma. Ah, você vai precisar de um vidro de conserva. Vamos depositá-los aqui dentro. Amasse bem. É necessário extrair bem o líquido do limão, tá? Precisamos extrair bem o suco do limão. Bom, de preferência use um amassador e não uma colher de pau velha. Açúcar? Bastante açúcar. Nós precisamos de muitas moléculas de açúcar para causar uma pequena inflamação no seu corpo, ok? Ah, sim, o açúcar causa uma inflamação no corpo. Esse remédio tem que ser consumido gelado, então muito gelo. Lave as mãos antes. E para finalizar, bom, não precisa ser dessa marca específica, né? Mas esse aqui é o grande toque, tá? É o que vai fazer você se sentir mais relaxado. Evite consumir demais, tá? Como os florais de Bach também tem álcool e se toma pouquinho. Nesse caso aqui também não dá para tomar muito, tá? Bom, ele tem um efeito muito melhor mesmo, quando você consome em grupo com outras pessoas, tá? Em época de coronavírus, somente divida com pessoas vacinadas, ok? Agite bem, para ativar bem as moléculas. Aliás, você sabia que a homeopatia, segundo dizem, para fazer efeito, os remédios têm que ser extremamente agitados? Bom, esse floral de limão também precisa ser muito agitado, tá? Principalmente para ativar ali as propriedades do açúcar. É isso aí. Bom, está pronto. Consuma gelado, de preferência com os amigos. Saúde! Fantástico!